É o antigo posto Noretru. Clínica São Gabriel. Adquira já o cartão de desconto da Clínica São Gabriel e aproveite os descontos especiais. Água Santa Joana. Compromisso com a sustentabilidade. Água mineral de qualidade é Santa Joana. E Hospital Santa Efigênia. Cuidando melhor da sua saúde. Rua Gonçalo Coelho, número 40, bairro Maurício de Nassau. Rádio Cidade são 6h05. Agora na Rádio Cidade, você ouve o programa Conteúdo. A apresentação, Mário Flávio. Apoio, Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Boa noite para você que nos acompanha na sua Rádio Cidade. Estava aí acompanhando o sofrimento de Náutico Esporte Santa Cruz Central e companhia, porque a situação dos nossos clubes já é complicada. Em meio a essa pandemia, ela ficou ainda pior. Mas estão juntando os cacos aí para ver no que vai dar essa situação. Tirei meu crachá aqui que eu esqueci, entrei no ar de crachá. Tá? Mas vamos falar de coronavírus, de hepatite, enfim. Recebendo aqui o infectologista Adalberto Lima, que participa aqui com a gente vez por outra do Manhã Cidade, e hoje a gente trouxe ele para bater um papo aqui mais longo, um papo de 1 hora, a gente possa aqui tirar todas as dúvidas. Afinal de contas, estamos num momento de flexibilização de algumas regras e a gente gosta de debater com seriedade, ouvindo a opinião dos especialistas, para que você possa formar a sua opinião e você possa também ficar bem informado e tirar todas as dúvidas. Então, Adalberto, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Cidade ao vivo dessa vez. Boa noite, Mário. É um prazer estar aqui com vocês, aqui no Conteúdo, para a gente tentar dirimir algumas dúvidas, tentar conversar com a nossa população e esclarecer o que for possível, né, nesse tema. Muito bem. Doutor Adalberto, aqui em Caruaru existe uma expectativa muito grande do anúncio por parte do governo do estado de um avanço da cidade naquela conta que vai de 1 a 5, de 1 a 7, aliás, que o governo criou uma tabela aí da flexibilização. A cidade hoje ela está na fase 2 e a expectativa das pessoas é que ela pule ou para 3 ou para 4, né? Muitas cidades do estado, como é o caso do Recife, de Palmares, né, da região metropolitana, já está na fase 5. A gente estaria pronto hoje, na sua opinião, para já dar um avanço em 1 ou 2 casas aí nesse contexto? Olha, Mário, eu acho que no momento talvez a gente já deva pensar nisso. Por quê? Liberando o comércio agora, as pessoas que eventualmente vão se contaminar nesse período, as pessoas só vão começar a chegar às unidades de saúde daqui a 1 semana mais ou menos, ou 15 dias. Então talvez nesse período a gente já estejamos numa fase mais avançada. Com certeza, mais leitos de UTI, mais leitos de enfermaria e uma condição melhor para atender essa população. Então é hora da gente começar a pensar em avançar sim, porque um trabalho tem sido feito, um trabalho sério, um trabalho duro, então talvez já dê para pensar nisso. E de que forma seria, por exemplo, de que forma o senhor orientaria a quem está ouvindo agora a gente, né, lojista, por exemplo, que tem uma loja no centro, ou aquela pessoa que tem uma barbearia, aquela pessoa que tem um salão de beleza, tem uma clínica de estética, do ponto de vista de cuidados, de higiene, de saúde também, de segurança sanitária, o que é que o senhor orientaria essas pessoas a fazer? Bom, uma pessoa que tem um salão de beleza, um restaurante, um bar, uma coisa assim, então seria interessante ela começar já a se programar, rever o seu espaço, porque obrigatoriamente teremos que ter um distanciamento das pessoas. Uma mesa que usa para 6 pessoas, reduza para 4. Onde você tem um espaço que você tem 20 mesas, reduza para 12, 8 e comece a reduzir, comece a trabalhar um pouco. Melhor, começar a trabalhar mais cedo e ter um lucro pequeno, entrar um dinheiro em caixa numa quantidade pequena, do que ficar simplesmente com a dívida, né? Isso é muito ruim para o comerciante, é muito ruim para todo mundo. Então começar a ver distanciamento das pessoas, o que a pessoa precisa ter, um jeito de usar álcool em gel, um local que já deveria ter sido providenciado nesse estabelecimento, uma pia que você colocasse um dispenser de papel para enxugar as mãos, de sabão para a pessoa lavar a mão, um dispenser de álcool em gel, porque a pessoa que vai chegar no seu estabelecimento, ela lava as mãos com água e sabão, passa álcool em gel e vai para a mesa. Ou na saída vai fazer a mesma coisa. Então são medidas que têm que ser tomadas agora para, na hora de
funcionar, já está com tudo pronto. Então não vai mais perder tempo, vai começar a entrar dinheiro em caixa, que é uma das coisas que precisa, que o comerciante precisa hoje em dia disso também. E a população, né? Eu falava ontem, hoje com Renata, aqui no Manhã Cidade, que a população ela precisa também, assim, fazer a parte dela. Teve até um ouvinte que não entendeu, disse, mas Mário está querendo botar a culpa no povo. Eu disse, não estou colocando a culpa no povo. Eu só acredito, eu não sou infectologista, não sou especialista como o senhor, mas eu acredito que se não acontecer uma força conjunta, por exemplo, o poder público vai fiscalizar o que ele vai liberar. O lojista, né, o empresário, o salão de beleza, o comerciante, vai criar normas, diminuir a quantidade de cadeiras, colocar o álcool em gel para as pessoas, né, se higienizarem, todo mundo trabalhando de máscaras. Aí vem o povo, sai na rua sem máscara, não se higieniza. De que forma a população também ela coparticipe nesse processo? Bom, é uma época de orientação, né? É uma época que todo mundo vai precisar ser orientado. Então, eu tenho que pensar no próximo. Eu tenho que ter as minhas medidas pensando em proteger o meu próximo. Porque a pessoa que está usando máscara, ele não está se protegendo, na verdade, a proteção não é para ele, é para outra pessoa. Porque eu falando, eu vou expelir esse vírus, eu vou expelir esse spray aéreo que quando a gente fala, quando a gente espirra, sai, então eu vou contaminar outra pessoa. Então, o meu raciocínio é o seguinte, quanto mais eu me cuidar, mais eu vou proteger o meu semelhante. Então, eu preciso, quando sair na rua, usar máscara no rosto. Então, uma coisa que a gente chama muita atenção, tem gente que usa máscara abaixo do nariz, hoje embaixo do queixo. Eu recebi umas fotos, por exemplo, de um pessoal no Hospital Barão do Lucena, no Recife, com o pessoal com esse negócio dessa máscara embaixo do queixo. É o que alguns colegas... Eu tenho alguns colegas que brincam. Parece que é uma pandemia de parotidite, de papeira. Porque está todo mundo com a máscara no pescoço. Não. É coronavírus, é máscara na boca e no nariz, tampando, cobrindo esses orifícios. E, logicamente, lembrar de não passar a mão nos olhos, porque também é uma via de acesso, é uma via de contaminação. Lavar as mãos com água e sabão, uso de máscara, um distanciamento, isso vai favorecer muito. A população faz a parte dela, ela precisa ser orientada. Não é acusar, não é cobrar, é orientar, é pedir ajuda. Quando a gente pede uma ajuda, a população responde muito bem. Eu tenho prática disso de 30 anos de profissão. Toda vez que eu chamo a população, que a gente conclama uma comunidade, por mais pobre que ela seja, ela vem com a gente. Agora a gente precisa orientar, sem discriminar, sem cobrar, sem nada disso. Os ouvintes podem participar com a gente pelo WhatsApp 998780997. Vocês podem mandar perguntas também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram também estamos ao vivo, pelo Twitter, enfim, são diversas maneiras que vocês podem para participar com a gente. Aí, por exemplo, o Vicente Sabino, doutor Adalberto, ele manda aqui a seguinte pergunta. Mário, o que vejo nas pessoas é que não usam a máscara de forma correta, isso que a gente falou, não levam álcool em gel consigo para onde vão, colocam a mão no rosto, etc. O senhor acha que hoje o recipiente de álcool em gel para borrifar ou desse mais pegajoso deveria ser já um item obrigatório de todo mundo? Cada um andar com o seu, como você anda com a própria máscara também? Sim. Eu acho que a população deve saber o seguinte, você tem a sua máscara, que é sua, você usa ela, lembrando que essa máscara, Mário, que a gente sempre chama a atenção da população, ela aperta as orelhas. Então, normalmente, com alguns dias de uso, esse elástico ele vai frouxar. Então, você percebe que algumas pessoas estão usando a máscara, ela cai do nariz. Quando essa máscara começa a cair do nariz, ela fica deixando o nariz descoberto, é porque esse elástico ele já não está mais naquela elasticidade que ele tem que ter, ele já está frouxo. É hora de ou reapertar ou trocar esse elástico. O álcool em gel, a pessoa tem hoje em dia uns recipientes pequenos, mais ou menos uns 20 ml, que dá para uma pessoa usar e reabastecer com frequência em casa. A pessoa tem que ter esse álcool para andar com ele em mãos. E sempre, quando você chegar no estabelecimento, observar aonde tem uma pia, aonde tem sabão e aonde tem álcool em gel para você higienizar suas mãos na chegada desse ambiente. Porque se for num supermercado, num restaurante, numa padaria, você vai precisar tocar nesses objetos, vai levar algum alimento para casa e você vai levar também esse vírus que tanto está prejudicando a nossa população. Outra dúvida, doutor, no que diz respeito à questão dos assintomáticos.
né? Por exemplo, o pessoal do futebol estava aqui há pouco no programa, né? Os meninos e a Gabi, eles falando sobre essa situação, e aí o Vanduí disse, olha, teve um jogador do Flamengo que foi detectado com o coronavírus, não sabe quem é ainda. E ela falou de um time, não sei se foi de um time do interior, que alguns jogadores tinham sido da comissão técnica identificados com o coronavírus. E eles já estavam com os anticorpos, portanto estavam liberados. O que é isso, né? Como é que funciona o que é essa questão de estar com os anticorpos? Já passou o prazo de você transmitir a doença ou de você já estar totalmente recuperado? O que significa isso? Bom, para a gente que trabalha com medicina, do Decisão, a gente está chamando... Decisão, o certo. time foi Decisão. A gente está chamando atenção porque é o novo coronavírus. Então, é uma doença que ela começou praticamente em dezembro. Ela começou em meados de dezembro, dia 31 de dezembro, se você for ver na literatura, na internet, pesquisar, dia 31 de dezembro foi quando foi deflagrado a existência do coronavírus, o novo coronavírus, que é Covid-19, 2019. Foi no dia 31 de dezembro. Então, de lá para cá, a gente tem aprendido muito com essa doença, tem estudado muito, muita pesquisa, muita coisa. Então, veja, existe aquela possibilidade. Vamos lá. Primeiro, a pessoa entrou em contato com o vírus de uma pessoa que é portador, que é positivo e transmitiu para ele. Essa pessoa se infectou. Ele vai passar a transmitir esse vírus antes mesmo dele ter febre, coriza, tosse seca, dor de garganta. Ele já está transmitindo. Então, um colega nosso aqui de estúdio, que entrou em contato com o vírus, ele chega aqui, se ele estiver sem máscara, ele vai transmitir para alguém até no outro dia, quando ele se tornar sintomático, ou à noite mesmo, ele se torna sintomático, mas durante o dia ele já estava transmitindo. É uma possibilidade. Outras pessoas, aquela que tem a infecção de uma forma muito leve, é aquela infecção que a pessoa, não, eu só tive uma dor de cabeça, eu só tive uma diarreia, eu só tive uma dor de garganta. Ele acha que não é portador do vírus, e ele é. Ele está transmitindo. E a terceira fase são aquelas pessoas que não têm praticamente sintoma nenhum, nada, zero, mas ele consegue transmitir o vírus durante um tempo maior. Então, essas são as fases preocupantes para a gente. Como a gente não sabe, porque a pessoa ou está num período que ainda não é sintomático, ou ele é um sintomático leve, que a pessoa desconsidera, porque todo mundo, uma hora na vida, vai ter uma dor de cabeça. Ou a pessoa é assintomático totalmente, é transmissor. Criança, principalmente, o menor de idade, aquela criança de 4, 2, 3, 4 anos, ele faz muito isso. Ele transmite muito vírus e não tem sintoma. Então, essa é a preocupação. Por isso que todo mundo deve usar a máscara. Ainda sobre essa questão, né? Eu conversava com uma médica minha no Recife, uma médica amiga minha no Recife, ela é minha fonte da situação lá. Desde o começo da pandemia que eu pergunto, como é que tá hoje? Ela dizia, olha, hoje a situação tá aqui, tá caótica. E aí vem evoluindo, aí ontem, por exemplo, não teve ninguém, aí hoje eu perguntei, e hoje pela manhã, ela disse, olha, tem aqui 2 pacientes só que vão para isolamento, voltar para casa, né? E eu disse, o que foi que Recife fez, região metropolitana, para controlar, digamos assim, né? Porque existe um certo controle lá, né? Parece que a situação piorou no interior e na região metropolitana. Ela disse, olha, é o seguinte, primeiro o aumento na quantidade de leitos, né? Eu vi um aumento muito grande na quantidade de leitos nos hospitais. E agora, quando há uma identificação do paciente que tem a síndrome respiratória leve, o coronavírus, mas aquela mais leve, né? Que é a maioria. Aí eles medicam com um kit de medicação. Aí nesse kit vem azitromicina, ivermectina, zinco, se eu não me engano. São 4, né? 4 componentes lá. E aí o pessoal vai para casa e desse jeito eles estão conseguindo controlar. Só que o governo não divulgou isso. É a informação que eu tenho de bastidores, né? Esse seria o caminho, a medicação precoce para diminuir, ou o senhor acha que isso deu certo lá e pode não dar certo em outro canto? Não, esse é o que está sendo feito numa boa parte do Brasil. Existe aquela disputa, que eu não sei até onde isso vai levar a gente, entre o governo federal, que prega, que dissemina, que fala no uso da cloroquina, e existe algumas escolas, algumas instituições que não usam. Isso depende de cada um, isso é protocolo de cada um, isso tem gente falando que no futuro vai dar problema, outros estão dizendo que não, que é assim mesmo. Então, cada um tem que seguir uma orientação, certo? Então, veja, orientação que a gente pratica, isso é o que a gente faz no nosso dia a dia. Uma pessoa chegou para a gente, que ele está um sintomático leve, ele recebe, se é um profissional
de empresa, recebe um atestado, recebe orientação para o isolamento. É diferente de distanciamento. Distanciamento é quando você se afasta. A pessoa que está sintomática, ele precisa se isolar. Ele vai para dentro de casa, ele não vai ter muito contato, praticamente o mínimo possível com a família, só para receber alimento, vai tomar alguns medicamentos, entre eles azitromicina, ivermectina, zinco, paracetamol. Em alguns casos, algumas pessoas, alguns médicos, poucos ainda, se prescrevem a hidroxicloroquina ou cloroquina pura. E orienta a pessoa como é que ele vai usar. Orienta também qualquer piora desse quadro, que vem é o cansaço, que é o que mais chama atenção, é o desconforto respiratório. A pessoa tem que voltar de imediato ao hospital. Não sendo isso, a pessoa vai ficar em casa. E aí sim, hoje em dia, o Ministério da Saúde já está preconizando a realização de exame para todo mundo que tem mais de 60 anos. Então, se esses exames tivessem sido feitos há muito tempo atrás, talvez nós teríamos uma outra realidade. Mas, infelizmente, o quantitativo, a disponibilidade desses exames não foi possível. Não foi falta de recurso, foi falta de matéria-prima. Então, isso tem que ser dito também de vez em quando. Até que ponto, doutor Adalberto, essa briga política, ela ajudou a esse vírus ser mais letal? Olha, porque é o seguinte, quando a gente tem um norte para seguir, então, veja só, a gente tem um norte para seguir. É claro que esse norte ele pode ser mudado. Quando a gente vê que uma coisa não está muito bem, a gente muda. Agora, o que ficou muito ruim para a gente, aqui na nossa região, no país como um todo, é porque o governo federal puxa para um lado, o governo estadual puxa para outro, o governo municipal puxa para outro. Então, isso dificulta um pouco, porque a população fica um pouco perdida. Então, se nós tivéssemos, desde o início, regras claras para uma região grande. Eu não vou dizer para todo o país, porque o Brasil é um país continental, ele é muito grande. Então, a mesma coisa que serve para o Mato Grosso do Sul, não serve para a Paraíba. Isso é fato. A mesma coisa que serve para o litoral, talvez não sirva para o sertão. Mas a gente precisa ver essas coisas, precisa ter um norte. E não tem. Então, cada um faz uma coisa, cada um faz outra. Eu acho que isso é muito prejudicial, porque a população em si, no começo, não acreditou. Tem a história de, não, é só uma gripezinha, eu sou atleta. E hoje em dia, com essa quantitativa de número de óbitos, que a gente vai de 60 mil acima, então a gente vê que não é uma coisa muito simples. Sabe disso quem perdeu um ente querido. Então, para essa pessoa, você vai dizer, não é uma gripezinha, não é uma besteira. Hoje eu até estava no meu Facebook, né, e apareceram 2 pessoas hoje com parentes mortos pelo coronavírus. Isso assim, choca, né? Porque você vê esses números, doutor Adalberto, né? 64 mil mortos no Brasil inteiro. Né? Hoje foram mais 85 em Pernambuco, né? Que não são das últimas 24 horas, mas aquele acumulado, que os exames vão saindo dos resultados e vai confirmando ou não se foi. E aí, hoje eu vi no meu Facebook, né? Uma pessoa que já disse, olha, já é o segundo parente que eu tô perdendo, né? Botou a foto lá do tio, e outra pessoa que colocou. E as histórias que nos grupos de WhatsApp, olha, eu tô com um tio meu que passou 20 dias na UTI, hoje outra pessoa disse num grupo, e cada vez vai mais se aproximando, né? De que forma, por exemplo, esse diagnóstico positivo do presidente, que sempre foi não acreditou muito ou desdenhou dessa doença desde o início, mas de que forma esse teste positivo dele pode ajudar a alertar, principalmente os seguidores mais afetuosos dele? Bom, então foi visto o seguinte, você pode ser uma pessoa mais humilde dos brasileiros ou pode ser o presidente da República. Todo mundo está exposto a esse vírus. Uma hora ou outra alguém vai se contaminar. Talvez uma parcela muito pequena da população não se contamine. Mas a gente tem que ver o que a gente chama de números. Né? Quando a gente fala em números, é um presidente que está contaminado. Mas a gente pensa também que às vezes um pai de família morreu. Então, para aquela família que perdeu um pai de família, isso para a gente é 100%. Então, era hora de todo mundo começar a ver. Nós tivemos políticos aí, ministros, deputados, presidentes, prefeitos, prefeito da nossa região que adoeceu. Então, a gente saber que existe o risco
é sério e é bom que o brasileiro comece a ter em mente que não é para pregar o caos, é para saber da necessidade de se cuidar, de todo mundo ter consciência, porque nós nunca enfrentamos uma guerra, passamos talvez pela nossa primeira agora. Olha, acaba de sair o resultado aqui do coronavírus hoje no Brasil. 1.223 mortes hoje registradas no país, né? Total de óbitos chega a 67 mil. A gente estava falando aqui o número de ontem, que era 64, mas são 67.964 no total. De ontem para hoje foram confirmados mais 44.571 casos. E o total de confirmados, 1.713.000. O Brasil está aproximando de 2 milhões. E o número de curados passa de 1 milhão, 1.020.901 curados. Esse número de curados, ele seria um alento nessa questão? Seria uma boa notícia, digamos assim, doutor? É uma excelente notícia quando a gente vê muito mais gente ficando curada, porque é o seguinte, você sabe que aquela pessoa, esse 1 milhão e tanto que já está curado, ele já contraiu o vírus, ele já superou a doença e ele já é uma pessoa imunizada. Ele já está protegido. É claro que ele vai precisar ficar tomando cuidado, porque nós ainda, o cientista ainda não tem aquela definição. Não, você não pega mais. Existe aquelas pessoas. Não tem ainda uma certeza. Não. Tem aquelas pessoas que tiveram, existem suposições, que aquela pessoa que teve a infecção na forma grave, ele vai ter uma imunidade mais duradoura ou imunidade mais intensa. Aquela pessoa que teve a doença na forma mais leve, talvez a imunidade dele não seja tão permanente. Você vai ter a imunidade, mas essa imunidade sua vai durar um período de tempo, 2, 3 meses, e depois você pode se reinfectar. Como essa doença chegou para a gente em março, e nós estamos em julho, então alguém que se contaminou na forma leve em março, pode ser que ele venha se contaminar de novo. Existe essa possibilidade. Então é melhor, de toda forma, você não arriscar, prevenir. E a pergunta que todo mundo quer responder, quando é que vai ser o pico dessa doença no Brasil? Porque o ministro Mandetta, quando ele era ministro ainda, ele disse, olha, o pico vai ser em abril, maio, junho, julho, agosto. A gente chegou em julho, né, e parece que essa história não chega ao pico. O senhor teria algum palpite? Ou o senhor acha que não tem como? Não, eu acho que assim, não vai haver um pico, porque o Brasil é tão grande. Então, essa doença ela chegou em locais diferentes, em épocas diferentes. As primeiras pessoas que tiveram coronavírus no Recife, os primeiros casos foi em março. Tem gente aqui, tem cidade aqui em Pernambuco que veio conhecer o coronavírus há 15 dias atrás. Então, é claro que a onda no Recife cresceu, passou e está em declínio. Em algumas cidades do sertão, a coisa vai começar a aumentar agora. A dificuldade é saber se a quantidade de leito por cabeça de pessoa, por número de habitantes disponível no Recife, vai ser a mesma quantidade de leitos de enfermaria e de UTI disponível para aquelas pessoas que estão no sertão, porque senão o sertanejo vai adoecer da forma mais leve, vai precisar de enfermaria e tem que ter leito, vai precisar da forma mais grave de UTI e tem que ter leito também, porque o período agora é outro, ele está lá na frente e ele está entrando na fase crescente agora, enquanto o litoral está na fase decrescente. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo. Vocês podem mandar perguntas pelo 998780997. Estou aqui com o infectologista Adalberto Lima. Você pode participar mandando perguntas para a gente, né, aqui sobre o tema. A gente falar também daqui a pouco de hepatite, né, que também é outro problema, né, que está chegando agora aquele tempo, né, que aumentam esses casos. Participe com a gente volta após o intervalo. Daqui a pouco já estamos de volta com o programa Conteúdo. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Rádio Cidade.
Reúna sua família, seus amigos e venha celebrar a vida na melhor pousada temática do Brasil, localizada no maior teatro ao ar livre do mundo, em Nova Jerusalém, Pernambuco. Pacote de inverno da Pousada da Paixão. Promoção de sexta a domingo, com todas as refeições inclusas. E ainda ganhe uma garrafa de vinho. Reservas pelo WhatsApp 81 99673 0805. Fala galera, eu sou o David Sebastian e a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta a partir das 9 da noite no Vai Pedir o Quê? Você pede a música e a gente toca. Encontro vocês. Rádio Cidade. Pensando no bem-estar dos seus clientes, Alex Comedoria Regional continua servindo os melhores pratos regionais: carne de sol, galinha de capoeira e bode na brasa. E os melhores pratos nobres, como filé à parmegiana, bacalhau à moda da casa e picanha argentina. Solicite já o seu pedido pelo nosso delivery 3721-8916 ou 991-17-1751, com a entrega mais rápida da cidade. Alex Comedoria Regional. Olá, ouvintes! Eu sou Carol Cazé, jornalista, e estarei com vocês todas as manhãs de segunda a sábado com as notícias do mundo no nosso Manhã Cidade. Carol Cazé, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Participe da promoção Indique e Ganhe da BrisaNet. Aqui a sua indicação vale desconto de até 100% na sua mensalidade. Para participar é muito fácil. Indique um amigo no site brisanet.com.br. Seu amigo assina e após a instalação, você garante o seu desconto. Quanto mais pessoas você indicar, mais descontos você ganha. Acesse nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Quarta-feira tem Futebol do Interior, com Leandro Paulo. Um programa voltado para as equipes profissionais, que nem sempre tem um espaço devido de divulgação na mídia. Leandro Paulo e um time de comentaristas apresentam as informações para você ficar por dentro dos bastidores do futebol do interior. Quarta-feira, às 8 da noite. Aqui na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade 632. Já estamos de volta com o programa Conteúdo. A apresentação: Mário Flávio. Apoio: Sismuc Regional e Blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, estamos de volta aqui com o infectologista Adalberto Lima. Nosso assunto aqui hoje é coronavírus, vírus, enfim. Aqui pelo Facebook, né, o Sérgio diz: parabéns pelo convidado de hoje, Mário. O Dr. Adalberto Lima é um excelente infectologista e um ser humano incrível. Tá mandando aqui um abraço para o senhor, o Sérgio. O Idailton Oliveira diz: olá, boa tarde, boa noite, estou ouvindo vocês aqui em Londrina, no Paraná, acompanhando a entrevista. Doutor, a gente falou no primeiro bloco sobre coronavírus. Vamos lá. A gente conversando aqui, o senhor teve coronavírus? Tive. A gente conversando aqui com o Fábio, né, que também teve, perguntava quantos dias ele passou. Ele disse: olha, eu passei uns 15 dias bem mal. E ainda hoje ele faz fisioterapia. Esse vírus é tão danoso desse jeito que a pessoa depois, em alguns casos, tem que ficar fazendo fisioterapia. E por que acontece isso? Bom, danoso ele é. Algumas pessoas elas ficam com essa dificuldade respiratória durante um certo tempo, durante alguns meses até, inclusive. Só que não se recomenda fazer fisioterapia respiratória. O que a gente tem que fazer agora é repouso. Dar um tempo, porque você fez uma inflamação grande no pulmão e você tem que dar um tempo para que esse organismo se readapte, para que ele volte. Ele faz inflamação, edema, hiperemia, mucosite, uma série de coisas. Então você agora tem que diminuir isso aí. A recomendação, principalmente nesse momento, é repouso. Ficar em casa tranquilo, descansar, ar puro e evitar esse estresse do nosso dia a dia para que você não inflame mais o seu organismo. Aí vamos lá, a gente está vendo uma pandemia, né, que até então a gente só conhecia ela da história e dos filmes de ficção. Né? Ninguém imaginaria, sei lá,
Talvez vocês, especialistas, né? Especialistas de saúde, um dia vai acontecer. Mas a gente que vive uma vida comum, essa loucura, talvez eu nunca imaginaria que acontecesse isso. Mas o Brasil, além da pandemia, tem dengue e tem outros probleminhas chegando por aí. Tem. É porque é o seguinte, toda doença, de uma forma geral, ela é cíclica. Ela volta de tempos em tempos. A gente não tem como prever que tal doença ela vá surgir a cada 10 anos, a cada 50 anos, a cada 100 anos. Mas sabe-se que ela vem. Então, nós tivemos a gripe espanhola há 100 e poucos anos atrás, agora temos o nosso coronavírus. A gente tem os nossos ciclos que vêm de meningite, que é praticamente todo inverno. A gente tem as doenças como dengue, inverno também. Então a gente tem aquela tuberculose que passa um tempo desaparecida, sífilis, mas depois ela volta de novo naquelas ondas. Então são doenças que a gente sabe que não vão desaparecer tão facilmente. O senhor acha que desse momento que a gente vive, o povo vai sair melhor do ponto de vista educacional, de educação, como aconteceu com a cólera, por exemplo, nos anos 90, que eu lembro que pouquíssimas pessoas tomavam água mineral naquele tempo. O pessoal tomava água da torneira, botava água da torneira, parecia os Estados Unidos, né? Botava água na geladeira e tomava. Depois dali, quem pôde comprar água mineral passou a comprar, e quem não pôde fervia a água, colocava alguns produtos, cloro e tal, e aí houve uma mudança de comportamento no que diz respeito à água. Você acha que a gente vai passar por isso também? A população vai se reeducar para evitar problemas no futuro, tipo desses? Vai. Nós, com certeza, reaprenderemos alguns hábitos que nós tínhamos deixado um pouco de mão. Eu me lembro quando eu era muito pequeno, minha mãe sempre dizia para usar chinelo, para evitar verminose. Minha mãe praticamente dava na gente para a gente poder lavar as mãos para almoçar. E alguns desses hábitos, com o tempo, foram perdendo. Então agora a gente vai readquirir esse hábito. A gente vê nos países asiáticos, se você prestar atenção em imagens do Japão, Coreia, China, há 2 anos atrás, você já via em aeroporto, onde tem aglomeração de pessoas, algumas pessoas usando máscara. Aí tem um colega meu que disse que o pessoal dizia que Michael Jackson era louco, mas ele já usava máscara. O Renato é muito fã de Michael Jackson, então, ela disse, tá vendo, Michael Jackson estava certo. Estava certo. Então é certo você já prevenir essas doenças, porque elas existem. Então, tuberculose você pode pegar assim, coronavírus você pega assim, influenza você pega assim, H1N1, então você tem que começar a se prevenir. São hábitos que a gente vai manter. Algumas pessoas vão relaxar, mas uns vão continuar usando durante um bom tempo. Nessa questão da máscara, por exemplo, o senhor acha que vai também mudar essa cultura das pessoas aqui? Eu tinha um péssimo hábito, né, de dar aqueles espirros que acordava o prédio inteiro. Porque eu não sei o que mas eu adorava fazer aquilo. E até era um estresse, mas precisa o senhor, meu filho sempre reclamava, precisa o senhor espirrar desse jeito, mas é porque, sei lá, sai lá dentro. E agora, eu acho que a pessoa fizer isso, você vai ser linchado. Vai ser linchado hoje em dia, Não, mas veja só, são hábitos que a pessoa tem. O espirro é uma coisa, um mecanismo de higienização brônquica muito poderoso, muito conhecido. A tosse, ela vai continuar existindo. A pessoa tende a evitar. Aqui todo mundo, metade dessa equipe aqui tem alergia. Sim. Quando liga o ar, uns 2 ou 3 já começam logo a espirrar. Eu tenho rinite, eu tenho a voz anasalada, então eu tenho esse problema. Então, de vez em quando, eu já espirrei muito pela minha rinite. Hoje em dia eu tento não espirrar, porque todo mundo vai dizer que achando que eu estou com coronavírus. Não é bem assim. Esses hábitos ainda vão continuar. Todo mundo, quando espirrar, alguém vai ficar de olho. Mas eu só espero que a gente tenha o hábito de usar a prega do antebraço, usar a gola da camisa, a gente tentar proteger um pouco o nosso semelhante. Isso aí vai ser preciso. É verdade. Aqui o Moab Freire diz excelente entrevista. Parabéns a Dr. Adalberto. Rapaz, Leonildo mandou uma mensagem aqui. No trabalho eu cheiro rapé. Entendi não. Ele quis dizer aqui. Ah, sim. Rapé é uma coisa que o pessoal usava antigamente. É um pedacinho de fumo torrado. A pessoa pega o fumo, dá uma esquentada nele, torra um pouquinho, coloca no nariz para poder espirrar. Que antigamente fazia-se muito isso, o rapé. A pessoa botava o rapé para poder espirrar, porque tem gente que gosta daquela sensação do espirro, que faz a higienização brônquica. Então, é
É uma coisa interessante que antigamente fazia-se muito, hoje em dia parou. O Leonil disse, Mário, você não é do Nordeste? Eu sou do Nordeste, rapaz. Agora eu confesso que eu não conhecia. E olha que eu conheço muita coisa, viu? Esse tem quase 50 anos, viu? É disso pra lá. Cheira rapé. Você cheirou rapé, David Sebastião? Já cheirou rapé? David sabe, aí, tá vendo? Andou cheirando rapé aí. O Luiz Carlos pergunta, quem usa máscara... Pera aí, Luiz Carlos. Quem usa a máscara do Náutico aumenta o risco de pegar Covid-19? Isso é uma palhaçada. Respeita o Timbu, rapaz. A gente tem aqui, né? Ele disse que vai trazer aqui o rapé aqui na rádio pra gente cheirar. Conhecer, né? Cheirar também. A gente tem uma situação aqui, né? Sobre essa dificuldade respiratória. Uma coisa que muita gente não sabe, né, doutor Adalberto, é que o coronavírus já existia. Esse é um novo coronavírus. O coronavírus já existiu o coronavírus. Existe um coronavírus que ele é muito conhecido pelos veterinários, que é um coronavírus do animal, do cachorro. Então, ele no animal, no cachorro, ele causa diarreia, diferente do ser humano. Mas ele já existia há muito tempo, já é conhecido já há um bom tempo. Ontem, a OMS sugeriu que os especialistas, eles confirmassem que o coronavírus ele é transmitido pelo ar. E aí ficou aí o pessoal, mas rapaz, a OMS mudando de posição de novo. A OMS está mudando de posição porque o vírus é novo, e aí vai estudando e vai aprendendo. Seria essas mudanças de posição, às vezes, recomenda a cloroquina ou a hidroxicloroquina, não, tira. Faz bem? Não faz. São testes que eles estão fazendo, por isso que há a constante mudança de opiniões. São estudos que têm que ser feitos. Então é o seguinte, o estudo, Mário, ele é aquela coisa muito ampla. Você estuda a transmissão do coronavírus pelo ar. Uma pessoa que espirra, aquele spray, algumas dessas gotículas vão cair em cima da mesa. Alguém vai botar a mão, vai sujar a mão, vai botar a mão na boca, no nariz, nos olhos, vai se infectar. Outras pessoas estudam quando você dá aquele espirro. Existem câmeras específicas para isso, com infravermelho, com coloração, com uma série de coisas que a pessoa espirra e a pessoa vê o perdigoto, aquela gotícula no ar, o spray. Outras pessoas estudam como é que se transmite pelo sangue. Pelo sangue? Se a mãe está infectada, será que ela transmite para a criança, para o filho? Então, existe uma série de gamas de possibilidade de pesquisa. Existe a pesquisa, aquela pessoa que fica, será que ele fica na roupa? Ele fica na roupa quanto tempo? Ele fica no móvel? Quanto tempo? Ele fica no pelo do cachorro? Então, são N pesquisas que são feitas. Com remédio também é do mesmo jeito. A gente começa um grupo de pesquisa, por exemplo, a gente pega 1000 pacientes que vão usar cloroquina, 1000 pacientes que não vão. Desse, a gente vai fazer um estudo. Quantas pessoas adoecem e ficam boas, quantos não adoecem, quantos pioram, quantos morrem, para a gente saber se aquele medicamento é eficaz ou não. É claro que isso é feito a administração do medicamento e a dosagem do sangue para saber se realmente ele está no sangue da pessoa, para saber se tem efetividade. Qual a sua expectativa com relação a essa vacina que vai ser testada lá em São Paulo, né, num laboratório chinês? Você acha que dali pode sair, quem sabe, uma solução para essa história? Serão 9.000 testes, né? Eu espero que sim. A gente está muito esperançoso. Tem não só o pessoal de São Paulo, que é o pessoal da China, então tem alguns laboratórios que estão nessa luta, que estão batendo de frente com isso, investindo recurso de que não tem tamanho para ver quem consegue fazer uma vacina primeiro. É claro que, às vezes, a primeira vacina não vai ser a melhor. É possível que ela seja melhor porque ela foi mais testada. Mas então a gente tem esperança, nós médicos temos esperança que surja uma vacina, que talvez não seja a melhor, mas que surja uma vacina para a gente começar a vacinar aquelas pessoas que não se infectaram ainda. Quando o senhor diz talvez não seja a melhor, é porque ela vai provocar algumas contraindicações? Falta de tempo, falta de pesquisa. Então eu faço uma vacina e eu vou começar a vacinar todo mundo. Eu vacino 100 pessoas, naquele lote de 100 pessoas, uns 30, 40 não vão ficar imunizados. Aí depois vem uma outra vacina, que ela é um pouco mais poderosa, eu vacino 100 pessoas e aqueles 100 pessoas, 95 vão estar imunizados. Então eu sei que aquela segunda vacina é melhor do que a primeira. Então nós, uma hora, acertaremos a melhor vacina possível. E essa vacina provavelmente vai ser incorporada ao calendário, junto que a gente tem a vacina H1N1, tem as outras vacinas de gripe, de influenza, todos os anos na época pré-inverno. Talvez essa de coronavírus entre nesse rol de vacinas também. Tem algumas pessoas que estão tomando
o ivermectina, por exemplo, como forma de prevenção. Né? Toma uma semana, aí passa 15 dias, toma outra. Funciona dessa forma, essa medida? Funciona perfeitamente para matar verme. Ivermectina, ele é um vermífugo, então essa pessoa que toma esse medicamento, que é indicado fazer, é pelo peso da pessoa e é dose única. Você matou seus vermes. Agora, com relação disso à prevenção do coronavírus, não tem pesquisa, cientificamente não tem nada provado. Tem a crendice popular, que algumas pessoas fazem disso que faz efeito, mas até provar isso cientificamente, a gente não crava dizendo que isso resolve alguma coisa. Pronto, o Diego até diz aqui, Mário, por favor, pergunte ao doutor Adalberto se o ivermectina atua tão bem contra o SARS-CoV-2, Covid-19, porque ele já é comprovadamente utilizado contra o Covid-1, que tem 85% do DNA igual. Sim, exatamente isso. Quando a pessoa está, né? Agora, quando a pessoa está. Mas você vai tomar um medicamento agora. Vamos fazer um raciocínio. Eu tomo meus 3 comprimidos hoje. Ele vai entrar no meu organismo, vai ser digerido, vai entrar na minha corrente sanguínea, vai eliminar os vermes. Daqui a pouco, meu fígado vai jogar isso para fora. Vai metabolizar. A semana que vem eu não tenho mais. E se na semana que vem, antes de eu tomar outra dose, eu contraio o vírus? Eu vou estar sem ivermectina no sangue. Serviu para quê? Para nada. Então, não há essa necessidade de você fazer isso periodicamente. Muito bem. Olha, o Eduardo Fanta diz aqui, Mário, o rapé é o famoso tabaco. Aqui mandar mensagem aqui. Ainda estão no rapé. Estão moendo a história do rapé. Então. O povo gosta, viu? Foi feita a história hoje de uma marmota, hoje de manhã aqui, que rendeu a manhã inteira. E a questão das hepatites, doutor, né? Como é que a gente pode se prevenir e de que maneira ela pode também ajudar nesse contexto ruim que a gente vive esse ano, nesse momento agora? Bom, hepatite é uma doença que também, como a gente falou, que ela tem a sua sazonalidade. Nesse período agora ela apareceu um pouquinho mais. Então nós temos assim alguns tipos de hepatite. Nós temos a hepatite A, que é aquela hepatite da criança, da infância, do pré-escolar, do menino da escola. É uma hepatite, um vírus que era transmitido pela via oral. A pessoa contrai ele com alimento ou com água. A criança vai ter aquela parte amarelada, dor na barriga, diarreia, aquela prostração, aquela moleza, um quadro viral e que vai passar, que é a doença benigna. Então, normal. Existem agora as outras 2 hepatites, a hepatite B e a C, que é o que os médicos mais se preocupam e mais recomendam. Cuidado nessa hepatite, porque ela é transmitida via sexual. O pessoal fala, mas na transfusão de sangue transmite? Não, porque o Hemop hoje em dia 100% do sangue é testado. Então, esqueça. Você não vai pegar hepatite, não vai pegar HIV transfundindo sangue de hipótese nenhuma. Isso é balela, isso é conversa. Agora, a hepatite B e C, que é transmitida pelo sexo, a gente tem muito cuidado porque hoje em dia uma grande parte da população já está infectada com esse vírus da hepatite B e C. Essa hepatite, com a pessoa quando contrai, vai ter aquela infecção normal de hepatite. Dor de barriga, às vezes fica amarelo, tem febre, tem moleza no corpo, a barriga tem um empachamento, dura uma semana, isso passa. A pessoa às vezes pode até ficar ictérico, amarelo. Aquela amarelidão da hepatite. Isso vai passar. Só que a pessoa vai ficar com esse vírus no organismo atacando o seu fígado. Se a pessoa já tem um vírus que está atacando o fígado e essa pessoa inventa ainda de beber bebida alcoólica, ele vai atacar mais ainda. Então, essa pessoa vai ter no futuro, quase que 100% dos casos, uma cirrose. Então, é uma doença grave. Essa é a chamada cirrose hepática, né? Cirrose hepática, que ela tem as causas. Ela até pode ser provocada por um vermezinho chamado esquistosomose. Ela pode ser provocada pela hepatite B e C. E ela pode ser provocada pelo álcool e entre as outras autoimunes, as outras hepatites. Mas aí você tem a hepatite que provoca isso. A hepatite C, ela já é pior um pouquinho, porque ela pode te causar um câncer de fígado. Então, se você tem, hoje em dia, possibilidade de fazer um exame de sangue, descobrir que você tem uma doença, tratar e evitar que você tenha um problema no futuro, faça isso, porque vai prevenir. O Messias pergunta aqui se fazer exercícios físicos fortalecem as células dos anticorpos. Sim, exercício físico, uma alimentação adequada, um lazer, essas coisas, uma alimentação boa, isso facilita muito o nosso estado imunológico. Lembrar o que é que diminui a nossa imunidade: o estresse,
quando a gente está num Agora, ambiente doutor, eu vou com dizer muita ao poluição... senhor, isso é muito ruim. eu tô correndo, né, e voltei às atividades físicas da semana passada para cá, e eu vim para aqui, para a rádio, sábado, de bicicleta, de dar mais ou menos uns 40 minutos, 45, da minha casa para cá. E eu cheguei para morrer com a máscara aqui, porque é insuportável você fazer exercício de máscara. Aí até minha mãe, que tá se formando em farmácia, assim, rapaz, eu devia fazer pedalar sem a máscara. Aí eu disse, não, mas aí não... Qual é a diferença de estar de bicicleta e estar a pé, por exemplo? Bom, aí é falta do hábito. Porque você está O organismo vai criar Primeiro, o hábito, então. Você sempre andou de bicicleta? Esse percurso que você faz? Não. Seu organismo não estava acostumado com isso. Ele não estava submetido a esse esforço físico antes. Você resolveu fazer agora. Você tem uma máscara que, primeiro, ela concentra um pouquinho de CO2 na sua respiração e ela dificulta um pouquinho a entrada de oxigênio. Então você vai ter uma retençãozinha maior, você vai cansar um pouquinho mais. Mas isso é questão de habituar. Quando você estiver habituado, você acostumou, você vai correr, fazer isso. Bicicleta, jogar bola. Se um dia você tirar a máscara, você passa mal de tanto ar que você está recebendo. Então é questão de costume. Continue fazendo sua atividade física de máscara que você vai se habituar a isso. Muito bem. O Diego diz aqui o seguinte: doutor, uma médica de São Paulo defende para dose prolifática 3 comprimidos diários de ivermectina durante 3 dias seguidos. Ela disse que 90% do remédio é eliminado pelo intestino e não sobrecarrega rins e fígado. Sim, você vai tomar essa dose, a gente faz dose única. Você pode fazer 3 doses porque você vai aumentar o pico sérico, quer dizer, a quantidade desse medicamento no seu sangue. Você vai ter um aumento muito grande, ele vai fazer um efeito muito bom durante aquele período que é necessário fazer. Só que com certeza, em poucos dias, você vai eliminar. Então, se você estiver pensando em prevenção do coronavírus, esqueça, você vai estar prevenido naqueles dias que você tomou. Daqui a 15 dias, 20 dias, 1 mês, você volta a ser uma pessoa normal, como que não tivesse tomado o ivermectina. O bom mesmo, né, doutor, é que a pessoa não pegue esse coronavírus. Mas se pegar, quando é que o senhor acha que a pessoa deve procurar um médico? Assim, quais os sintomas primeiros que a pessoa deve sentir alguma coisa diferente que você deve procurar o hospital, procurar os médicos? Recomendações. Primeiro, o que é que a gente faz? Se você está saudável, esqueça. É uma época boa de você, quando está saudável, procurar um médico para fazer o que a gente chama de check-up. Dosar colesterol, glicemia, ver se o rim está bem, ver se tem problema de próstata, ver se tem câncer de mama, câncer de colo do útero, fazer essa sua preventiva, fazer o seu controle de coração, tal, o exame de vista, essa coisa. Quando você adoece, você precisa procurar o médico nos primeiros dias. Primeiro, se você não tem certeza do que está sentindo, procura um médico que ele vai te orientar. Então, primeira recomendação, procura o posto de saúde perto de casa. Agenda uma consulta, vai lá, fala com o médico, fala com a enfermeira para ter uma orientação. Segundo, se a doença está um pouquinho mais grave, se você está incomodado com alguma coisa, procure uma emergência, uma UPA, para quem é de cidade interior, o hospital municipal mais próximo da sua casa. Você vai ter um médico que vai lhe atender e vai lhe orientar. Terceiro, se o paciente está um pouquinho mais grave, ele já carece do internamento, pelo menos por um período curto, para fazer alguns exames, para ficar em observação. E, se Deus quiser, por aí fica, você trata, você resolve, você fica bom e não precisa avançar para um hospital de referência, que é um caso mais grave. E é isso que a gente torce que quem tiver, quem pegar o coronavírus, né, quem for contraído, aliás, quem tiver, deve testar positivo, não é o fim do mundo, né, doutor? Não, e as não é o pessoas fim elas do estão mundo. se desesperando quando elas... É só lembrar o seguinte, que uma boa parte da população, se você olhar direitinho entre os seus amigos, uma boa parte da população tem o sintoma, faz uma consulta e nem o exame não faz. Porque não está disponível, infelizmente, uma testagem para... Você acha para que os testes era uma saída boa, investir em testes? Muitos testes? Seria, mas o problema ainda é custo e matéria-prima. Para você fazer um hemograma, você gasta R$10. Para você fazer um teste para coronavírus, você gasta 250, R$150. Nem todo mundo tem. E principalmente nessa época que o pai de família está
com o seu recurso, está desempregado, a loja está fechada, as despesas estão chegando. Então, como é que eu vou chegar para uma pessoa que perdeu o emprego e falar, não, faça esse exame aqui para ver se você tem a doença ou não e gaste R$250? Como? Então, é inviável no momento. E o governo, por mais que ele tente fazer, ele não consegue atender todo mundo. Eu estou dizendo a vocês, eu falo porque eu trabalho também em gestão. Recurso não falta, mas a gente não consegue comprar. Eu tenho, por exemplo, medicamento que a gente tem que usar no paciente internado, que a gente hoje em dia não está encontrando para vender. Para você ter ideia, Mário, a gente comprava um medicamento que a gente chama de ceftriaxona, Rocefin, a gente pagava antigamente menos de R$5. Hoje em dia, a 30, pagava 5. R$30. Em junho do ano passado, a R$5 a ampola. Hoje em dia, a gente procura para comprar por R$30 e não consegue. E depois ainda vai ser, algumas pessoas vão ser processadas porque não, superfaturou, comprou acima do valor e não sei o que lá. E a gente vai ter que explicar, olha, tu compramos porque, primeiro, não se mede dinheiro para salvar uma vida. Eu acho que isso aí é um jurista, uma pessoa deveria saber disso. Eu sei que não pode abrir a guarda para alguém ficar roubando, mas também quando uma coisa é feita séria, você tem que dar atenção a isso. Não se mede recurso para salvar uma vida. Mas saber que nessa época não tem, infelizmente, e a gente passa por isso. Olha, aqui um abraço para Vanduí, para Rosa Almeida, Edmilson Palermo, Gilson Paiva, Jackson Nunes, Amanda também, o pessoal curtindo aqui a entrevista. Para a gente encerrar aqui, doutor, o Jamerson diz o seguinte, a busca pela cloroquina dificultou as pessoas que precisam por causa do lúpus. Aqui em Caruaru, por exemplo, tem gente que não está conseguindo comprar e nem conseguir na rede pública. As pessoas que realmente precisam ainda estão enfrentando esse problema, né? Sim, porque é o seguinte, a cloroquina ela é utilizada muito nos países da Amazônia, Pará, aquela região ali onde tem muita malária. Então ela é utilizada para tratar a malária. O foco, o norte dela é esse. Mas algumas pessoas que têm doenças autoimunes, no caso, essas pessoas que têm lúpus, que têm artrite reumatoide, alguma dessas coisas que precisam fazer uso, que é um imunossupressor, precisa comprar. E não estão conseguindo hoje em dia por causa disso, que tem gente que está usando indiscriminadamente. Teve gente que chegou numa família que tinha 6 pessoas. Ele comprou 12 caixas de cloroquina e tem guardado em casa. Para quê? Pessoas que precisam... Para nada. E quem precisa não tem. Não tem. Exato. Tá certo. Então, Adalberto, olha, muito obrigado. Foi muito bom receber o senhor aqui, né, para a gente bater esse papo de 1 hora. Eu costumo dizer que algumas profissões elas vão ser olhadas de maneiras diferentes, né, após essa pandemia. Né? Uma delas é a especialidade em infectologia. Muito obrigado pelos esclarecimentos, né? A quantidade de perguntas e interação aqui mostrou como o pessoal estava com dúvidas. E esse é um dos papéis da comunicação, é tirar as dúvidas das pessoas. Obrigado. Mário, também muito obrigado para você. Essa oportunidade de vir aqui no conteúdo, falar com a população sobre o que é preciso. A Rádio Liberdade me chama de vez em quando, eu tenho o prazer. Minha amiga Renata Torres, que de vez em quando também me convida, eu também sou muito solicitar ela. Então, assim, eu acho que vocês fazem um papel fundamental nesse esclarecimento. Então é bom que vocês mantenham esse foco. Eu sei que às vezes é cansativo falar tanto disso, mas infelizmente é o momento da gente falar e chamar a população. Mantenham-se no uso da máscara, no nariz e na boca, por favor. Lavar as mãos. No queixo não, que ninguém está com papeira. Não é época de papeira agora. Lavar as mãos com água e sabão, usar o álcool em gel e manter o distanciamento social. Isso vai ainda salvar muitas vidas. Ok, muito obrigado pela participação aqui. David Sebastião está chegando. Ô David, tem uma mensagem aqui de um ouvinte. Sim. Da Ana Paula Aires, da Nova Caruaru, falando sobre a pizza. Tem promoção de pizza hoje, David? Tem sim, Mário Flávio, tem sim. Boa noite. Boa noite, Mário Flávio, doutor Adalberto, Fabinho. O dia da pizza é sexta-feira, dia 10. E a Rádio Cidade, né, não pode ficar fora dessa jogada aí, junto com o João Pizza. Então, fica ligado na programação da Rádio Cidade. 8 horas você anuncia aí a promoção, que o pessoal já se prepara para 8 horas pedir música. O celular descarregou. Meu Deus do céu. Tá no celular o texto. Mas você vai ligar, você vai mandar mensagem pro WhatsApp da rádio, 998780997, 998780997, e você vai dizer quem faz a melhor pizza de Caruaru. David Sebastião vai colocar o telefone dele para carregar, mas você vai mandar pro WhatsApp da rádio. Isso. Tá? E você vai concorrer aí a uma pizza ainda hoje. Então você que tá com fome, se você é feito Robson, feito Paulo, gosta muito de comer pizza, feito Ana Rebeca Passos,
Então fique ligado na promoção. Você vai mandar seu WhatsApp aqui, pedir uma música, participar, interagir com o David Sebastian e vai concorrer a uma pizza ainda hoje. Amanhã e na sexta-feira, David Sebastian Vou levar a casa de vocês, né? Com certeza, Mário Flávio. Vou levar a pizza até vocês. Então fica ligado na promoção e na sexta-feira de quebra você conhece. Tá aqui, opa, quero pizza. Já mandaram Já mensagem mandaram. aqui. E de quebra na sexta-feira você conhece o David Sebastian que eu vou levar a pizza. Posso ir vestido de pizzaiolo, Mário Flávio? Você é que sabe. Você pode ir vestido até do Agora tem que ir de máscara, não é isso, doutor Alberto? Em máscara no nariz. Isso. Mas antes do David Sebastian, de 8 às 9, tem o programa do Leandro Paulo, né? Que é o Futebol do Interior. Hoje está muito bacana o programa, sempre com aquelas histórias, entrevistando o pessoal. Então você quer ganhar uma pizza, mande agora a mensagem aqui. Qual a melhor pizza de Caruaru? Você participa Começa de agora. Em parceria com o João Pizza, para o 998780997, que você pode ganhar hoje uma pizza grande e comer até umas horas, né? Você vai escutar o David Sebastian e comendo pizza. Escutando o David Sebastian comendo pizza. E eu volto amanhã às 7 horas com o Renato Torres. Tchau. Você ouviu o programa Conteúdo. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.